Revelado. O momento emocionante que transformou a lua de mel do sheik em uma surpresa inesperada. As luzes de Dubai brilhavam intensamente, refletindo o glamour que envolvia a vida de Khaled, um sheik brasileiro de 35 anos. Ao lado de Yasmin, sua amada de olhos claros que reluziam como o sol do seu interior baiano, ele sentia o peso do mundo em seus ombros. Era o dia mais especial de suas vidas, mas uma sombra pairava sobre ele. Enquanto caminhavam entre arranha-céus, lembranças da pequena casa de taipa onde cresceu na Bahia surgiam em sua mente. O calor da família, os valores que sempre prezou, contrastavam com o luxo e a ostentação que o cercavam agora. Yasmin, forte e independente aos 30 anos, analisava cada detalhe daquele novo mundo. As ruas estavam repletas de veículos caríssimos e vitrines impressionantes, mas seu olhar estava fixo em algo mais. Durante um romântico passeio, ela esbarrou em uma mala e a curiosidade tomou conta. Ali havia um antigo diário da família de Khaled. Com o coração acelerado, começou a ler em segredo. As palavras escritas revelavam não apenas sucessos, mas dores profundas, segredos de discriminação e desigualdades que marcaram a família de Khaled. A cada página lida, Yasmin sentia a angustiante conexão entre suas próprias lutas como assistente social e as de Khaled. A descoberta de fraudes na empresa familiar dela podia pôr em risco não só a herança do amado, mas a estabilidade de muitos trabalhadores que confiavam na integridade dele. Era uma bomba prestes a explodir. A pressão em Khaled era sufocante. Entre a necessidade de manter as aparências e a busca por suas raízes, ele oscila entre o amor por Yasmin e os segredos que o assombram. As noites de lua de mel se tornavam um campo de batalha de sentimentos e dúvidas. O encanto do lugar se transformou em uma prisão dourada. Em um jantar suntuoso com vista para a cidade iluminada, Yasmin não resistiu mais. Khaled, preciso saber sobre o que li. O que aconteceu com sua família? Por que tanto silêncio sobre isso? Ela exigiu, suas mãos trêmulas de nervosismo. Khaled parou, os olhos arregalados. Você leu, eu nunca quis, começou, a voz embargada. Contou sobre os preconceitos que enfrentaram, sobre a dor de desapontar seus pais por não ser o filho ideal. A cada palavra, o ar se tornava denso e opressivo entre eles. O glamour da vida que levavam parecia desmoronar, dando espaço a verdades que nunca haviam sido ditas. De repente, a atmosfera se alterou com a chegada inesperada de um membro desconhecido da família de Khaled. A intensidade no ar mudava, promessas de segredos ocultos e revelações estabanadas deixavam a plateia ansiosa. Khaled, em um momento de vulnerabilidade, sentiu a urgência do que estava prestes a acontecer. Ele questionou a si mesmo. Eu tenho coragem de enfrentar minha história? Será que posso lutar pela verdadeira justiça, não só por mim, mas por todos? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto Khaled encarava essa nova realidade, o peso das expectativas se tornava cada vez mais insuportável. Poderia ele juntar as peças do seu passado? E mais importante, haveria uma chance de encontrar a verdadeira felicidade ao lado de Yasmin? Ou estaria fadado a se perder nas armadilhas do status que sempre acreditou ser seu destino? A tensão pairava no ar, deixando todos ansiosos pelo próximo passo. O que será que essa família traria à tona? Khaled encarou o homem que entrara no restaurante como se o tempo tivesse parado. A presença dele era como um peso a mais sobre os ombros do sheik, que já mal conseguia suportar a pressão da lua de mel e a confissão amarga que acabara de fazer a Yasmin. O desconhecido tinha um olhar intenso que parecia vasculhar a alma de Khaled, e sua expressão exibia uma mistura de dor e determinação. Sou Amir, disse o homem, sua voz grave ressoando entre as mesas finas do estabelecimento cinquentão. Eu sou seu primo. As palavras caíram como uma bomba. Khaled sentiu o rosto esquentar. Um primo? Ele sabia que a família tinha segredos, mas aquilo? Seus pensamentos giravam e a sua mente lutava para absorver a magnitude da revelação. Yasmin, ao seu lado, olhou para ele, seus olhos cheios de perguntas. Khaled não tinha respostas.
Amir deu um passo à frente e a sala pareceu se fechar ao redor deles. Precisamos conversar. Há muito que você não sabe, Khaled. Isso é mais do que questões de família. É sobre justiça. O sheik respirou fundo, o estômago repleto de uma mistura de medo e ansiedade. Justiça. Era esse o tipo de conversa que temia. Como poderia falar de justiça quando nem ele mesmo tinha certeza de quem era? Vamos sair, Amir sugeriu, com um olhar sério. Khaled hesitou, mas o tom de urgência no olhar do primo não deixou outra escolha. Ele se levantou, puxando Yasmin pela mão. Saiu do espaço luxuoso e se viu caminhando pelas ruas vibrantes de Dubai, as luzes das torres contrastando com a escuridão interna que sentia. Enquanto caminhavam, Amir começou a revelar a história escondida da família. Você sente o peso das expectativas sobre seus ombros, não é? Todo mundo espera que você seja o príncipe, não só da riqueza, mas da moral também. Mas a história é mais complicada. Yasmin escutava atentamente, seu olhar alternando entre os dois homens. Khaled, sentindo seu coração acelerar, desejou que aquelas palavras não fossem verdade, mas Amir continuou. Houve traições. Há anos, alguém na família mascarou os verdadeiros problemas para que você não soubesse, para proteger seus interesses. Mas agora, você precisa saber. A honestidade é o único caminho. Khaled parou abruptamente, sua mente em tumulto. As lembranças da infância, as histórias que sempre ouviram sobre a fortuna da família, tudo parecia ter sido construído sobre uma base de mentiras. Ele olhou para Yasmin, que estava ao seu lado, seu olhar cheio de compaixão e força. Era como se ela soubesse que aquilo o transformaria, que cada nova verdade o aproximaria mais da essência do homem que ele queria ser. E se não houver nada além de culpa e vergonha? Ele questionou, a voz tremendo. E se tudo que eu tenho foi construído sobre uma mentira? Então você tem a chance de mudar isso, Amir respondeu, um brilho de esperança piscando em seus olhos. Mas precisa decidir. A verdade é libertadora, mas também pode ser dolorosa. Você terá que encarar não só sua família, mas aos que dependem de você. Khaled fechou os olhos, sentindo o peso daquela escolha sobre si. Ele tinha o direito de viver em paz. A verdade poderia ser o início da salvação, mas esse caminho também estava cheio de riscos. Sair daquela segurança aparente poderia significar perder tudo. Mas então, ele abriu os olhos e olhou para Yasmin. A força dela o inspirava, dando-lhe coragem. Eu não posso ignorar minha história. Não posso deixar que uma máscara me defina. A determinação começou a fluir em suas veias. E enquanto a cidade de Dubai pulsava ao redor deles, algo dentro de Khaled nesse instante se redefinia. Ele sentiu a urgência de agir, um chamado que não poderia mais ignorar. O que Amir revelaria a seguir mudaria não apenas sua vida, mas a de Yasmin e de todos ao seu redor. Agora era o momento. A lua de mel que deveria ser um sonho, era agora o início de uma nova realidade. Khaled sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. O que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Mas poderia ele lidar com as consequências? E será que Yasmin poderia aceitá-lo após tudo isso? As respostas viriam com a próxima revelação. Ele estava prestes a desbravar um caminho cheio de incertezas, mas a vontade de lutar por justiça ardia em seu coração. Quando Amir começou a falar mais, o peso do silêncio se intensificou, e a verdade pairava no ar, esperando para ser desvendada. Amir olhou nos olhos de Khaled, como se buscasse a coragem que faltava. Há anos, muitos anos, nossa família foi envolvida em um escândalo. As pessoas que deveriam nos proteger decidiram encobrir a verdade, mas a justiça encontrou seu caminho de volta. Khaled sentiu as pernas fraquejarem. O que seria essa verdade? Ele levou a mão à testa, tentando afastar a sensação de fraqueza. Yasmin, percebendo seu estado, apertou sua mão, como um ancla diante de uma tempestade. Prazer de uma colheita que não são frutos da verdade. Isso é o que te deixaram e é o que me trouxe aqui. Amir continuou, a voz carregada de emoção. Quando seus pais fizeram o que fizeram, a vergonha caiu sobre todos nós. Tivemos que viver com isso e você, Khaled, deveria ser protegido disso. Mas a proteção se tornou uma prisão. Mas o que aconteceu? Khaled perguntou, sua voz um sussurro. Ele precisava saber. Amir respirou fundo, o olhar fixo em um ponto distante. Certa vez, um membro da nossa família se envolveu em negócios ilícitos. Bilhões foram desviados e a reputação da família foi arruinada. Mas a verdade foi abafada.
Ninguém foi punido, e você foi isolado da realidade feia que eu e muitos outros fomos obrigados a viver. As palavras pareciam desmoronar o mundo em que Khaled pensava viver. Ele não podia acreditar que tudo o que havia construído, todas as expectativas que lhe foram giradas, eram baseadas em mentiras. E o que eu posso fazer agora? Sua mente girava, perdida entre as possibilidades e os riscos. Você pode ser o catalisador da mudança, Amir disse, seu olhar fervoroso. Se você assumir a verdade, pode trazer justiça para nós e para aqueles que foram prejudicados por causa dos nossos ancestrais. Você pode se tornar o herói que sua família precisa. Khaled ficou em silêncio, sentindo o peso das palavras. Herói, uma palavra tão grande para ele, alguém que sempre tinha hesitado em assumir seu papel. Mas a determinação em seu coração começou a brilhar. E Yasmin, o que ela vai pensar de mim depois disso? Ele se voltou para ela. Seus olhos estavam molhados, mas a força de seu olhar era inegável. Eu estou aqui, Khaled, ela respondeu suavemente. Eu não sou apenas sua esposa, eu sou seu apoio. Não importa o que venha. Eu estarei ao seu lado, porque amo quem você é, não quem a família deseja que você seja. A afirmação dela lhe deu um sopro de coragem. A força dela era a luz que ele precisava para atravessar a escuridão. Enquanto olhava nos olhos dela, percebeu que não estava sozinho nessa luta. Então, o que precisamos fazer? Ele perguntou, mais firme agora. Amir deu um passo à frente. Precisamos reunir provas. A família está cheia de segredos e há aqueles que desejam que tudo continue assim. Mas se você quiser justiça, precisará de aliados e de coragem para revelar a verdade. Khaled respirou fundo, a determinação crescendo dentro dele. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas a luz de Yasmin ao seu lado oferecia esperança. Estou disposto a enfrentar o que vier. Não posso mais viver uma mentira. Enquanto a noite se aprofundava e as luzes da cidade de Dubai brilhavam intensamente, Khaled percebeu que estava prestes a se envolver em algo muito maior do que ele mesmo. A batalha pela verdade estava apenas começando e ele precisava estar pronto para o que viria. No entanto, uma dúvida lhe assaltou. E se a busca pela verdade colocasse a vida de Yasmin em perigo, o que ele estaria disposto a sacrificar para se libertar do legado da sua família? As respostas se aglomeravam, aguardando por um momento decisivo que mudaria suas vidas para sempre. A madrugada avançava, envolvendo Dubai em uma coberta de sombras e mistérios. Khaled sentiu a pressão crescendo, como se a cidade inteira estivesse esperando por sua decisão. Ele olhava para Yasmin, que tentava transmitir calma, mas a preocupação em seu olhar não podia ser disfarçada. Vamos precisar de um plano, disse Amir, interrompendo seus pensamentos. Existem pessoas que não vão querer que essa verdade venha à tona. Precisamos ser discretos. Khaled assentiu, mas seu coração estava em conflito. Ele queria agir, mas o medo de machucar Yasmin o paralisava. E se descobrirem que estamos atrás da verdade? E se isso afetar você, Yasmin? Não me subestime, Khaled, ela respondeu, com uma firmeza que surpreendeu. Nós temos que ser corajosos, e isso é mais do que uma luta sua. Estou nessa com você até o fim. O encorajamento dela era como uma corda lançada em meio a uma tempestade. Khaled respirou fundo, sentindo a vontade de agir crescer. Primeiro, precisamos identificar os aliados que possam nos ajudar, Amir sugeriu. Alguns dos antigos funcionários da família podem saber de coisas que não foram levadas a sério na época. Precisamos encontrá-los. A ideia de buscar aliados trouxe uma nova esperança. Khaled pensou em Abdul, um antigo tesoureiro da família, que havia saído sob circunstâncias estranhas. Ele pode ser nosso ponto de partida. Se alguém souber de algo, é ele. Perfeito, Amir disse, o semblante animado. Mas tanto você quanto eu precisamos ter cuidado. Falar com Abdul pode colocar a nossa família no centro de uma tempestade. E ainda não sabemos quem está vigiando nossos passos. Khaled se perguntou que tipo de tempestade ele estava prestes a invocar. Ele se lembrava de pessoas que haviam sido afetadas pelas ações de seu antepassado. Vidas destruídas, sonhos despedaçados e sussurros de traição que ainda ecoavam em sua mente. Era essa a verdade que ele precisava enfrentar, ainda que seu próprio coração estivesse em risco. Os três se dispuseram a se encontrar com Abdul na manhã seguinte. Com o primeiro raio de sol, uma nova determinação florescia no peito de Khaled. Antes de dormir, ele aproveitou um momento a sós com Yasmin. Khaled, olhe para mim, ela pediu, segurando seu rosto nas mãos. Não tenha medo. A verdade sempre exige coragem, mas quem tem amor ao lado não precisa carregar esse fardo sozinho. Sentindo o calor de suas mãos e olhando nos olhos dela, Khaled percebeu que o amor e a justiça estavam entrelaçados.
Eu farei tudo para que essa verdade surja, mesmo que isso signifique desafiar a minha própria família. Uma expressão de orgulho iluminou o rosto de Yasmin. Isso é tudo o que precisamos. Juntos somos mais fortes. Na manhã seguinte, o clima estava tenso. Khaled e Zamir se dirigiram para o local onde deveriam encontrar Abdul, com o coração batendo acelerado. O nervosismo pulsava, e Khaled sentia as expectativas se acumulando sobre seus ombros. Ao se aproximarem do café onde o encontrariam, uma figura conhecida apareceu à distância. Era a irmã de Khaled, Layla, que parecia estar na direção oposta, mas parou ao vê-los. Seu olhar estava carregado de desconfiança. "O que vocês estão fazendo aqui?" Khaled congelou. Havia tanto em jogo, e a presença dela queria puxá-lo de volta para a superfície da sua vida, uma superfície que ele agora ansiava superar. Mas algo em sua expressão indicava que ela poderia saber mais do que estava deixando transparecer. Seria possível que Layla estivesse envolvida em um segredo que poderia mudar tudo? E se, além de buscar a verdade, precisasse também lidar com as traições mais próximas? O que mais estaria escondido na rede emocional da sua família? Ouvindo o eco de suas próprias perguntas, Khaled sentiu que o jogo apenas começava. A tensão no ar era densa, como um nevoeiro que pairava sobre a cidade. Khaled sentia o peso do olhar desconfiado de Layla, e suas palavras reviravam em sua mente. "O que vocês estão fazendo aqui?" Era uma simples pergunta, mas as camadas de preocupação e desconfiança que a acompanhavam eram tudo menos simples. "Layla, precisamos falar com Abdul", disse Amir, tentando desviar a atenção. "É algo importante, não se preocupe." Mas Layla não parecia convencida. A inquietação em seu rosto deixou Khaled em alerta. Importante ou perigoso? Ela se aproximou mais, uma feição de determinação estampada na expressão. "Eu também sou parte dessa família, Khaled. Você não pode simplesmente sair fazendo suas próprias investigações sem que eu saiba." Um golpe de culpa atravessou Khaled. Ele sempre desejou proteger sua irmã, mas o clima de hebraico se agigantava diante da situação que eles estavam prestes a enfrentar. "Não se trata apenas de mim, Layla", ele disse, tentando transmitir sinceridade. "Trata-se de todos nós. Há coisas na nossa família, segredos que podem nos destruir se não forem confrontados." Layla recuou, avaliando Khaled com uma intensidade que parecia penetrar em sua alma. "Você não tem ideia do que está falando. Algumas verdades são mais perigosas do que aparentam. Mantenha-se longe de Abdul." A última frase saiu com um tremor que Khaled pôde notar, mesmo sobre a urgência da situação. Amir, percebendo a situação delicada, interveio. "Layla, se você sabe de algo que possa nos ajudar, esse é o momento de falar. Estamos todos juntos nisso. Você pode confiar em nós." A hesitação da irmã era palpável, mas suas características eram familiares. Khaled sabia que havia algo ali, algo que poderia mudar o curso de tudo. "Por favor, Layla, se você sabe de algo, precisamos de você. E se Abdul souber algo que possa desfazer o que vocês têm evitado, precisamos estar preparados. Seremos mais fortes juntos." Com um olhar aflito, Layla hesitou ainda mais. "E se o que você descobrir não for o que esperava? E se for ainda mais complicado do que pode imaginar?" Naquele instante, Khaled compreendeu que havia mais à sua espera do que apenas a verdade sobre o passado. Uma maré de emoções enraizadas na lealdade e no amor estava presente, e ele não desejava arrastar Layla para o centro da tormenta. "Se for mesmo assim, então temos que estar prontos para enfrentar qualquer tempestade", ele respondeu, firme. "Mas eu preferiria ter você ao meu lado do que te afastar dessa conversa. O que você sabe?" Layla respirou profundamente, seu olhar se suavizando um pouco. "Posso ajudá-los, mas precisam me prometer que vão ter cuidado. Há mais pessoas envolvidas do que podemos imaginar, até mesmo dentro da nossa própria casa." As palavras eram como chamas que ardiam em seu coração, iluminando um caminho que poderia levar a revelações chocantes. Khaled sentiu que o jogo estava prestes a ficar mais perigoso, mas havia uma centelha de esperança em sua irmã. "Obrigado, Layla", ele disse, segurando sua mão por um breve momento. "Vamos descobrir a verdade juntos, mas faça um favor, não se ponha em risco. Essa é uma luta que pode nos destruir se não tivermos cuidado." Enquanto se afastaram em direção ao café, Khaled não pôde deixar de sentir que o cerco estava se fechando ao seu redor. Ele sabia que a conversa com Abdul seria apenas a ponta do iceberg. Quando finalmente se sentaram à mesa no café, as energias mudaram drasticamente.
O barulho de copos se chocando e conversas ao fundo parecia distante. Na mente de Khaled, tudo girava ao redor de uma única pergunta: que segredos Abdul guardava e qual o custo que sua família teria que pagar por essa busca? Mas antes que pudesse articular mais pensamentos, um movimento na porta chamou sua atenção. Uma figura encapuzada entrou e olhou diretamente para ele. Khaled sentiu seu coração disparar. O que ela queria? Seria um aliado ou um inimigo? A verdade, que parecia um caminho repleto de esperanças, também poderia ser uma armadilha. Khaled prendeu a respiração. A figura encapuzada avançou com passos lentos, o capuz cobrindo o rosto e ofuscando a identidade da visitante. O coração de Khaled acelerou, não apenas pela curiosidade e pelo medo, mas porque de alguma forma ele sentia que aquilo que estivesse prestes a acontecer mudaria tudo. Leila notou a mudança na expressão do irmão e também voltou sua atenção para a entrada. Quem é ela? Sua voz era um sussurro tenso e Khaled pôde sentir a preocupação emanando dela. Não sei, respondeu Khaled, com os olhos fixos na intrusa que agora caminhava em sua direção. O ambiente ao seu redor parecia ter desacelerado, como em um filme em câmera lenta. Copos pararam de se chocar, sussurros silenciosos de outras mesas deixaram a atmosfera quase estranha, pesada de expectativa. Finalmente, a figura parou diante da mesa onde Khaled e Leila esperavam, e com um movimento ágil, retirou o capuz. Khaled quase caiu para trás. Era Amina, uma antiga amiga de infância que ele não via há anos. Seus olhos, uma mistura de medo e determinação, encontraram os de Khaled, e ele imediatamente percebeu que algo estava errado. Amina, o que está fazendo aqui? Ele não conseguia esconder a surpresa e o alívio que sentia, mas a expressão dela o fez pensar 2 vezes. Não tenho muito tempo, disse ela, com a voz baixa e urgente. Eu precisava falar com você. Abdul, ele não é quem vocês pensam que é. Khaled imediatamente relembrou o que Leila havia dito. Algumas verdades são mais perigosas do que aparentam. Como assim? O que você sabe sobre ele? A pergunta escapuliu de seus lábios, uma tempestade de tentativas fervilhando por respostas. A noite em que sua mãe desapareceu, Abdul não estava apenas no lugar certo. Ele também sabia mais do que deixou transparecer. Amina disse, olhando nervosamente ao redor, como se qualquer um pudesse ouvi-los. E eu fui avisada. Alguém se aproxima. Eles estão observando. Leila, que até então estava em silêncio, finalmente interveio. Amina, ajuda a gente. Precisamos saber o que você descobriu. Sua voz estava carregada de determinação, e a esperança começou a se misturar à atenção no ar. Eu ouvi conversas. Pessoas que você conhece estão envolvidas, Khaled. Não é apenas uma questão de segredos familiares. É sobre o que aconteceu lá atrás e há algo muito mais sombrio. O rosto de Amina estava pálido enquanto falava. Suas mãos tremiam ligeiramente. Khaled sentiu um frio na espinha. O que poderia ser tão terrível que até mesmo Amina, conhecida por sua coragem, estava agora tão assustada? Ele se inclinou mais perto, a ansiedade tomada por um sabor amargo. Por favor, Amina, continue. O que você descobriu? Eu só sei que... Eu recebi uma mensagem, uma ameaça. Se eu falasse, o preço seria alto. Eles estão prontos para silenciar quem se interpor em seus planos. Khaled, você tem que se cuidar. Sua família, eles não estão imunes. As palavras de Amina ecoaram na mente de Khaled. O peso do que ela estava revelando era enorme. Ele olhou para Leila, que estava tão pálida quanto a própria Amina, a realidade começando a se formar chocantemente diante deles. Antes que qualquer um pudesse processar a informação, a porta do café se abriu novamente e um grupo de homens entrou. O clima mudou instantaneamente. A tensão era palpável. Khaled reconheceu um deles de vista. Era um antigo conhecido de Abdul. Alguém que não trazia boas lembranças. Amina, vá, agora! Khaled gritou, e o olhar dela refletiu uma mistura de pavor e reconhecimento. Mas o que estava por vir, ele não poderia prever. O que aqueles homens queriam, e qual seria o impacto da verdade que começava a ser revelada? Khaled mal teve tempo de pensar. Uma corrida contra o tempo e a verdade havia começado. E o seu coração disparou novamente, sabendo que as perguntas só aumentavam. O que mais estava escondido nas sombras? E até que ponto a verdade poderia levá-los? Khaled sentiu a adrenalina percorrendo seu corpo, como um choque elétrico. Ele se ergueu da cadeira, instintivamente, enquanto Amina trocava olhares nervosos com a porta. Laila estava paralisada ao seu lado.
O grupo de homens se aproximava, com olhares intensos e decididos. Era uma cena de filme, mas estava muito longe da ficção. "Fica perto de mim", ele sussurrou para Layla, segurando sua mão com firmeza, quase como se esse pequeno gesto pudesse transmitir segurança em meio ao caos. Os homens se dispersaram pelo café. O som das cadeiras raspando no chão ecoava como um alerta ensurdecedor. Khaled não podia perder mais tempo. O que quer que estivesse prestes a acontecer exigia uma ação imediata. "Amina, a gente precisa ir, agora." Ela balançou a cabeça, mas a incerteza estava estampada em seu rosto. "Não posso." A voz dela tremia. Eles podem estar aqui por causa de algo muito pior." "Do que você está falando?" A ansiedade de Khaled crescia, enquanto seu olhar fixo se movia da porta até a mina. Era preciso achar uma saída. Khaled sentiu seu coração batendo numa sintonia descompassada. A certeza de que estavam prestes a ser encontrados o arrastava para um turbilhão de medo e angústia. Os homens se tornaram uma barreira entre eles e a liberdade. Um deles, alto e musculoso, avançou em direção à mesa e parou de forma imponente. "Khaled!" Sua voz rugiu como trovão, cortando o murmúrio do café. "Sabemos que você está escondendo algo." Khaled engoliu em seco. Não apenas a vida de sua família estava em jogo, mas também os segredos que permeavam sua história, de qual eles nem sequer tinham certeza. Ele respirou fundo e fez o que parecia ser a única coisa sensata: disfarçar. "Eu não sei do que você está falando", ele disse, tentando manter a calma na voz, mas sua mão ainda abafava a de Layla, em um gesto que buscava paz em meio à tempestade. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. "Então você não se importa em se deixar levar para um lugar imaginário e tentar desvendar o que só confusão traz? Pense bem, Khaled. Abdu tem mais histórias do que você acredita, e você não quer estar ao lado de quem pode colocá-lo contra a parede." A expressão de Khaled endureceu. Ele sabia que aquele homem estava falando sobre Abdu, e isso pesava como chumbo em seu peito. "Minhas decisões sempre serão por amor", pensou, "mas agora isso poderia custar a vida deles. Então por que você não diz a verdade, já que veio até aqui?" Caleb conseguiu desafiar, mesmo sabendo que era uma provocação perigosa. A ira de Amina cessou. Um desespero misturado à tensão crescia na mesa. "Precisamos de uma saída", gritou Layla, a voz agora despedaçada de emoção. Khaled percebeu a fragilidade dela. Olhando para Amina, viu que ela estava sobrecarregada, o terror desenhado em cada traço de seu rosto. "Seja lá o que for que você tenha", o homem continuou, "sabemos que é grande. E queremos que você saiba que não há como escapar do que vem pela frente. Mas estou disposto a te dar uma escolha." A neblina de alucinações e incertezas começou a tomá-los, enquanto Khaled virou-se para Layla. O tempo parecia correr rapidamente. A impressão de que tudo seria decidido em segundos os deixava inquietos. Amina olhou desesperadamente para os dois, como se quisesse que eles vissem algo que ainda não perceberam. "Qual é a escolha?" Khaled perguntou, mais para ganhar tempo do que realmente acreditar na possibilidade de um desfecho tranquilo. "Entreguem-se à verdade ou preparem-se para pagar o preço por saber mais do que deveriam." As palavras flutuaram pesadamente no ar, deixando uma sensação gélida ao mesmo tempo que uma chama de esperança ainda pulsava dentro de Khaled. O que ele faria agora? O que a verdade realmente significava para eles? Ele sentiu uma fração de esperança, mas a pergunta ecoou em sua mente. Até que ponto estavam dispostos a ir para proteger uns aos outros? Do lado de fora, o céu já escurecido parecia refletir a gravidade da situação. Khaled estava prestes a tomar uma decisão que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Mas o que fazer quando 5 minutos de queda podem parecer uma eternidade? Khaled sentiu o suor escorrer pela testa enquanto os segundos se arrastavam. O silêncio abafado no café criava uma tensão tão densa que parecia palpável. Layla estreitou os olhos, sua expressão uma mistura de medo e determinação. Amina, por sua vez, parecia ter sido tomada pela dúvida, como se uma tempestade estivesse prestes a se abater sobre eles. "Eu não sei o que fazer", murmurou Layla, quase numa súplica. Khaled apertou ainda mais sua mão, sentindo-se impotente, como se sua bravura não fosse suficiente para protegê-las.
O homem à sua frente inclinou a cabeça. Às vezes a verdade é a única saída, Khaled. Você não quer ser encontrado em um lugar mais sombrio do que este café. Ele gesticulou ao redor, como se estivesse chamando a atenção para a escuridão crescente do mundo exterior. Escute. Você não precisa disso. Khaled sentiu que suas palavras estavam se perdendo em um mar de incertezas. Não há nada entre nós que você não possa entender. Nós só queremos... Só querem o quê? Interrompeu o homem, seu olhar cortante. A verdade ou a emboscada? Khaled hesitou, avaliando as faces de suas duas companheiras. Amina respirou fundo, capturando a atenção de ambos. Se escondemos algo, é porque todos nós pagamos um preço. Não queremos que ninguém mais sofra por nossos erros, por nossas mentiras. As palavras de Amina soaram como um eco profundo, reverberando pela sala. Khaled percebeu que a escolha estava se tornando mais do que uma questão de sobrevivência. Era um passo em direção à redenção. Se eles confessassem, se colocassem as cartas na mesa, talvez pudessem escapar da ira daquele homem e dos outros que o seguiam. Pode ser o único jeito, ele sussurrou para Leila, mas o medo ainda brilhava em seus olhos. O homem deu um passo em direção a eles, impassível. Então, falou a verdade. Mas há um detalhe. Tempo é o que vocês não têm. O relógio já começou a contar. O pânico tomou conta de Khaled. Ele sentia que o chão se movia sob seus pés. Vamos, não podemos ficar aqui. Ele começou a se mover, puxando a mão de Layla, mesmo quando a hesitação dela parecia mais forte. Ninguém precisa sair ferido, insistiu o homem, sua voz agora quase suave. Khaled encarou o olhar intenso do homem e sentiu uma chispa de desafio. O que nós sabemos é muito mais do que você imagina. E mesmo que a verdade nos custe a vida, não seremos vítimas do seu jogo. Layla, tomada de coragem, virou-se para ele. Khaled, não podemos jogar com o que não entendemos. E se essa verdade for letal? Às vezes, a verdade é a única coisa que nos mantém vivos, murmura Amina, seu olhar estava cheio de determinação. Então, o eco pesado da verdade pairou no ar. Khaled olhou nos olhos de Layla e Amina. Um sentimento de esperança misturado à dor cravou-se em seu coração. Ele não sabia o que as palavras que estavam prestes a sair dariam origem, mas um fio de coragem se acendeu dentro dele. De repente, toda a situação não parecia sobre se esconder mais, mas sobre se revelar. Está certo, disse ele, com a voz firme. Vamos entregar a verdade. O homem cruzou os braços, um sorriso maroto desenhando-se em seu rosto, como se ele estivesse esperando por esse momento. Muito bem, estou ansioso para ouvir. Khaled fechou os olhos rapidamente, reunindo a coragem que sentia escorregando por entre seus dedos. Ele estava à beira de uma revelação que poderia mudar tudo. Mas enquanto as palavras se formavam em sua mente, algo sombrio surgiu à espreita. Um último olhar aterrador atrás deles, na porta do café, que poderia significar a entrada de um novo perigo. Khaled sentiu o peso da fraqueza na pele, mas se virou surpreendido. O que mais eles não viram? O que mais estava prestes a ser revelado? Eles estavam prontos para a verdade. Os olhos de Khaled se encontraram com a silhueta sombria que se formava na entrada do café. O coração dele disparou. Era como se o ar tivesse se tornado denso, quase insuportável. O homem que antes parecia ser o maior deles, agora se tornava insignificante diante da nova ameaça. A entrada se abriu, revelando uma figura alta, com um manto escuro cobrindo o corpo. O rosto estava oculto sob um capuz, mas a presença emitia uma energia que congelou o sangue de Khaled. Ele sentiu um arrepio recorrer sua espinha. Ao olhar para Layla e Amina, percebeu que ambas tinham notado a nova chegada também. O pânico era visível na face de Layla. Seus olhos estavam arregalados, enquanto Amina parecia rigidamente alerta, como um gato prestes a saltar. O homem diante deles, que antes exigira a verdade, agora olhava para a nova figura com um misto de animosidade e respeito. Você não deveria estar aqui, ele disse, sua voz agora tensa e baixa. Khaled, sem saber como reagir, tentou buscar por palavras, mas a confusão reinava absoluta em sua mente. O que estava acontecendo? Eles acabaram de decidir se entregar, mas agora tudo parecia voltar à estaca zero. A figura encapuzada deu um passo à frente, então erguia uma mão, pedindo silêncio. Não tenham medo, disse uma voz suave, mas firme, que parecia ressoar nas profundezas do café.
Eu venho trazer uma oportunidade. Uma chance de remediar o que foi feito. Khaled sentiu seu coração acelerar de novo, mas desta vez por uma razão diferente. Aquela voz formava um fio de esperança. O que poderia ser essa oportunidade? Seria uma solução ou mais uma mentira? O que você quer dizer? Perguntou Amina, sua voz tremendo levemente. A verdade é que tanto temem não é só uma arma, mas também uma defesa. A figura continuou, avançando mais até o centro do café. Vocês podem escolher se esconder ou se proteger. Porém, para isso, devem arriscar-se a perder um pouco mais. Leila olhou para Khaled, e as palavras de Amina ecoaram em sua mente. A verdade é o que mantém vivos. Mas agora, a dúvida retornava com força. Do que você está falando? Khaled interpelou, não suportando mais o mistério. O que você sabe sobre nós? Eu sei mais do que vocês imaginam. A figura revelou, levantando o capuz lentamente. O ar pesado parecia vibrar ao redor deles, quando finalmente o rosto foi desvendado. Os olhos de Khaled se arregalaram. Era uma mulher, e sua aparência era familiar. Lembrou-se de sussurros no passado, de histórias contadas em sussurros, de alguém que havia desaparecido sem explicação. Você é a Samira, falou Khaled involuntariamente, e a palavra saiu como um sussurro. Amina e Leila exchangearam olhares confusos, sem entender a gravidade daquela revelação. Sim, sou eu. Ela respirou fundo, como se preparasse para o que vinha a seguir. E estou aqui para vocês. Para guiá-los. Mas isso depende de vocês. Vocês conseguem enfrentar o que está a caminho. O café ficou em silêncio absoluto, como se toda a cidade também contivesse a respiração. Khaled sentia a adrenalina correr em suas veias. Diante daquela mulher, tudo parecia uma questão de escolha. E com cada segundo que passava, a pergunta pairava no ar. Estariam prontos para a verdade e para o peso que ela traria? Ou seria melhor continuar escondidos nas sombras? Khaled percebeu que a decisão de seguir adiante agora desenhava um novo caminho, um caminho que poderia mudar tudo. Ele olhou para as duas mulheres ao seu lado e sentiu a batalha dentro de si. O tempo estava se esgotando e uma nova onda de medo se misturou à esperança. O que a verdade acima de tudo poderia revelar? E quem mais estaria assistindo? Khaled sentiu que uma avalanche de emoções tomava conta dele. A presença de Samira, a mulher que havia se tornado uma lenda na família, revelava segredos guardados a 7 chaves. Ele olhou para Leila e Amina, percebendo que a decisão que tomaria não era apenas sobre ele. Era sobre o legado de sua família, sobre os pecados que ainda os assombravam, e o futuro que desejava construir com Yasmin. As palavras que não diziam pesavam mais do que qualquer silêncio. Estamos prontos para enfrentar o que vier, disse Khaled, respirando fundo. A luz nas feições de Samira iluminou o caminho à frente. Ele podia ver um traço de aprovação nos olhos dela. Boa escolha, Samira respondeu, com firmeza. A verdade é um caminho difícil, mas é o único caminho verdadeiro. Estou aqui para ajudá-los. Há muitas coisas que vocês precisam saber. Coisas que foram escondidas por muito tempo. Com as revelações de Samira, um novo plano tomou forma em suas mentes. A partir daquele momento, não haveria mais escuridão. As mentiras seriam confrontadas de frente. Com Samira como guia, a verdadeira história por trás das traições e escândalos da família seria desvelada. Os olhos de Khaled se acenderam com determinação. Precisamos ir até Abdul. Ele precisa ser confrontado. Temos que tirar os segredos à luz. Mas antes precisamos nos preparar, Samira alertou. Há forças em movimento que não querem que a verdade venha à tona. Eles não hesitarão em silenciá-los. Os 3 concordaram, e um novo sentido de camaradagem e urgência permeou o ar. Zangados pela traição de seus antepassados, mas unidos pela determinação de reescrever a história, cada um assumiu um papel. Laila, com sua bravura, focou em reunir informações sobre o passado da família. Amina, com seu conhecimento e coragem, começou a buscar aliados que poderiam ajudar. Khaled, por sua vez, se dedicou a aprender sobre as questões financeiras e as fraudes que haviam manchado seu nome.
Enquanto trabalhavam, uma sensação de esperança lentamente substituía a ansiedade que antes individualmente os dominava. Eles estavam prontos para agir. Na manhã seguinte, a equipe se encontrou com Abdul em um café discreto. O coração de Khaled pulsava com força. Ele sabia que a conversa poderia mudar tudo. A tensão era palpável, mas ao se encontrar frente a frente com Abdul, o passado o envolveu como um manto. Khaled, Leila, o que traz vocês aqui? Abdul perguntou, mantendo a compostura, mas a preocupação em seu olhar era inegável. Está na hora de você dizer a verdade, Abdul, Khaled declarou, a voz firme. Sabemos sobre o que aconteceu na noite em que minha mãe desapareceu. Sabemos que você estava envolvido. O silêncio foi ensurdecedor. Abdul não teve o olhar em Khaled, mas havia uma fissura em sua confiança. Vocês não têm ideia do que estão mexendo. Abdul respondeu, a voz tremendo levemente. As verdadeiras potências que estão no jogo irão se levantar contra vocês. Khaled não recuou. Ele sabia que o espírito de seu passado tinha que ser enfrentado. A verdade sempre prevalece, Abdul. Se houver algo para você revelar, faça agora. A culpa está quebrando você. E todos nós queremos a verdadeira resposta. Para que possamos curar, precisamos saber. A tensão crescia na sala. Abdul olhou para os lados, seus olhos se desviando enquanto a pressão aumentava. Ele sabia que tinha que decidir entre manter o segredo ou enfrentar as consequências. A verdade poderia não só salvar sua alma, mas levar à reparação de injustiças que haviam marcado a vida de todos. Está certo, ele começou, a voz hesitante. Naquela noite, os problemas que surgiram não eram apenas pessoais. Havia negócios obscuros que estavam fora de controle, e muitas vidas estavam em jogo. Os olhos de Khaled arderam. Continue. Não era apenas um erro. Alguns membros da família estavam envolvidos em manter o silêncio. A culpa os corroeu. Para proteger vocês, eu me comprometi a esconder a verdade de todos. Mas ao fazê-lo, me tornei parte da mentira que causou tanta dor. O ar pareceu se aliviar um pouco, mas as palavras de Abdul continuavam pesadas. Khaled sentiu que eram apenas fragmentos do que havia se perdido no passado. E quem eram esses membros? O que realmente aconteceu? Abdul balançou a cabeça. Os nomes são arriscados. Se você se deixar levar pela curiosidade, corremos o risco de despertar os fantasmas que permanecem. Khaled olhou para Leila e Amina, sabendo que era hora de arriscar tudo. Ele se aproximou de Abdul, o rosto próximo ao dele. Se você tem informações, não podemos nos afastar agora. Aconteça o que acontecer, não deixaremos que esses segredos destruam mais vidas. Agora era uma questão de coragem, de enfrentar não apenas a verdade, mas as consequências que viriam junto dela. Khaled podia sentir a transformação que ocorria dentro dele. Este não era mais um simples desejo por justiça. Aquilo agora era um chamado em direção à libertação. Abdul respirou profundamente e começou a falar de novo, revelando mais e mais detalhes. Cada palavra estava entrelaçada com a dor das famílias que foram feridas. Havia um caminho a seguir, e Khaled se sentiu mais forte a cada revelação. A verdade estava se revelando em camadas. Com cada revelação, cada história que sucedia, a coragem crescia dentro dele. Khaled agora estava determinado. Ele seria o agente de mudança que sua família precisava. Não havia mais volta. Ele não estava apenas lutando por si mesmo, mas por todos os que foram atingidos por sua história. Ele e Yasmin, juntos, trariam a justiça de que a família precisava. E no fundo de seu coração, Khaled sabia que pelo amor e pela verdade, ele estava prestes a conquistar o que realmente importava. Agora era a hora de enfrentar o desconhecido e transformar a dor em vitória. No ápice da confusão e da incerteza, Khaled se pôs em movimento. Vamos juntos, não há volta. Pra frente, por justiça, pela verdade. E ao fazer isso, não apenas lançou um grito de esperança ao universo, mas, mais importante, acendeu uma chama de determinação que nunca se apagaria. Era hora de agir, e ele estava pronto. As palavras que dissessem se tornariam um eco ressoando não apenas nas paredes do café, mas também em cada ousada decisão que tomaria. As consequências da verdade eram pragas e redentoras, mas pela primeira vez, respirar de esperança parecia mais do que apenas um sonho distante. Este era o momento de agir, e nada poderia pará-lo. Agora, se você ficou emocionado com essa história e quer estar por dentro de mais finais como esse, você precisa se inscrever agora no canal. Não espere nem mais um segundo para compartilhar com seus amigos. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio.
E claro, comente suas reações e teorias sobre essa conclusão. Cada uma delas é importante e impactante para nós.